Meu amado irmão e minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu tento esclarecer as dúvidas a respeito da Palavra de Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amados, eu quero de antemão já chamar a sua atenção para esse vídeo. Esse é o terceiro que eu estou fazendo sobre os temas a quais os irmãos estão colocando no grupo a respeito das dúvidas que nós criamos. E algumas pessoas me perguntaram, mas antes, quando tinha a hermenêutica do texto apresentado no grupo da igreja, a qual eu fazia também toda manhã, me perguntavam por que naquele contexto você fazia algo rápido, simples e respondia na hora, e agora com os vídeos e com as dúvidas está sendo algo maior e com um tempo maior também entre um e outro. Bom, a verdade é que estes vídeos são mais complicados e de assuntos mais, como eu posso explicar, mais difíceis de falar no que diz respeito às pessoas que vão ouvir. São assuntos delicados, são assuntos que não são fáceis de ser tratados de uma maneira apenas simples, mas exigem uma explicação maior e mais detalhada sobre o assunto. Se a pergunta é envolvendo um texto em específico, fica mais simples entrar na hermenêutica e na exegese do texto. Mas quando o assunto é um tema amplo de vários textos discorridos na Bíblia, fica algo mais difícil de fazer de uma maneira mais direta. A gente às vezes tem que passear um pouco pelas Escrituras. Bom, dado esse recado, é por isso que eu venho aqui hoje explicar a respeito de um assunto muito debatido, porém muito também difícil de falar. Um assunto muitíssimo delicado. Qual assunto é esse? A Bíblia condena o divórcio? Esse assunto a respeito de divórcio gera opinião de todo quanto é lado, e muitas pessoas dizem que sim, a Bíblia condena. Outras dizem não, a Bíblia não condena, porque tem uma diferença entre as palavras repúdio, que é em grego apolo, e também tem a diferença entre o divórcio, que em grego é diazugion. Bom, em ambos os casos nós vamos tratar aqui. Eu não quero entrar a fundo no que diz respeito ao repúdio e ao divórcio no grego e qual a diferença da sua colocação bíblica, porque em diferentes contextos aparece, como em Mateus 5:31 no Sermão do Monte, Jesus fala: se alguém repudiar a sua mulher, e usa esta palavra. Porém ele diz: dê também a carta de divórcio, e usa esta palavra, mostrando que há sim diferença entre repúdio e entre divórcio. Mas essa diferença não vai ser relevante no que diz respeito a esse vídeo. Nós vamos falar exclusivamente sobre o divórcio e as suas implicações na vida familiar. Bom, para começar, eu quero que você que está me ouvindo e talvez esteja passando por uma situação complicada no seu relacionamento, antes de qualquer coisa, esse vídeo não é o ponto final da sua questão. Talvez neste vídeo muitas pessoas se identifiquem com o meu posicionamento e muitas pessoas vão contra o meu posicionamento. Como eu disse, é um assunto que gera discussão. Eu vou apresentar o contexto, o assunto, daquilo que eu acredito ser a visão mais bíblica possível. Porém, vai ter pessoas que vão discordar da minha opinião. Então, desde já, se você está passando por algum momento assim no seu relacionamento, seja algo a respeito ao divórcio, repúdio, abandono, traição, adultério, se você acha que o seu relacionamento não tem mais jeito, não assista esse vídeo com o intuito de olhar e falar assim: quero o meu divórcio por causa desse vídeo. Na verdade, o meu conselho para você é: sujeite-se à autoridade do teu ministério. Antes de qualquer coisa, cada situação é uma situação. Talvez aqui eu apresente uma situação que não tem nada a ver com a sua história, nada a ver com a sua vida, e você diga: no final das contas, esse vídeo foi esclarecedor sobre o assunto, mas não ajudou no que diz respeito à minha vida pessoal. Amém. Que você entenda o assunto, mas procure o seu líder para o que diz respeito à sua vida pessoal. Se você diz: eu me identifiquei com cada vírgula apresentada nesse vídeo, por isso vou me divorciar ou vou ficar no relacionamento antes de tomar qualquer decisão,
ore, busque o seu líder espiritual, o seu pastor, o missionário, o evangelista, a pessoa que direciona a sua vida espiritualmente no ministério a qual você congrega, e com ele fale a respeito do assunto. Se ele for um pastor verdadeiro, como a palavra diz lá em Jeremias, pastor que apacenta com inteligência e com sabedoria, ele vai olhar para a sua situação, como eu disse, cada situação é diferente e é uma mais delicada que a outra. Então o pastor capacitado para tal função por Deus vai ser boca de Deus na sua vida para te ajudar com essa questão. Esse vídeo não é de caráter onde eu entro e falo assim, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que. Esse vídeo é para te esclarecer a posição que eu considero bíblica, mas no final, procure o seu pastor, o seu líder, e em tudo tente a reconciliação. Se não der, com o seu pastor, com o seu líder, entre no consenso do que será melhor para a sua situação. Amém? Vamos entrar então nesse assunto. Novamente, tenho aqui as minhas anotações, onde eu mesmo as fiz com todo carinho para tentar elucidar sua dúvida. Passei alguns dias aqui estudando a respeito do assunto, adentrando um assunto. É um assunto que eu particularmente já tinha uma opinião. Nesse estudo não me desfiz da opinião prévia que eu tinha, apenas coloquei pontos a qual sustentam essa opinião. Então, que você possa também vir de mente aberta a receber a sua opinião, mas se quiser, procure outros vídeos ou outros assuntos, outras pessoas que falam a respeito desse tema, para que você tenha uma opinião formada e não fique apenas baseado naquilo que eu li, naquilo que eu interpretei da Escritura. Vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre o divórcio? Antes da gente falar a respeito do divórcio e entender o divórcio, vamos entender o que é o casamento, amados. Bom, o casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher diante de Deus. Biblicamente, e aqui já começa a confusão. Não quero ser alguém que vá de encontro à sua sexualidade ou coisa do tipo, nem sequer fazer isso como uma ofensa para você. Eu, analisando a Escritura, entendo que biblicamente o casamento ele só é válido quando efetuado com um homem e uma mulher se tornando uma só carne. Para mim, na minha opinião a respeito das Escrituras, um casamento não heterossexual, não heteronormativo, não é um casamento bíblico. Mas é claro, você pode ter a sua opinião divergente da minha. Em todo caso, no meu ponto de vista, o casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher diante de Deus. Desde o princípio, o casamento foi instituído por Deus para ser o padrão para os demais tipos de relações existentes entre os seres humanos, expressando amor, compromisso, fidelidade, cuidado mútuo. Esta é a união do casamento, efetuada por um casal. O casamento, ele foi instituído por Deus, a fim de que o homem e a mulher se tornassem um, dois se tornassem um. Nós vemos isso em Gênesis 2:24, e aqui eu tenho o auxílio de alguns versículos que eu vou citar, como o Gênesis 2:24 que eu falei, Efésios 5, Mateus 6. Temos aqui a plaquinha para esclarecimento. Talvez olhando você não entenda tudo que está escrito aqui, uma palavra em grego, o que é isso aqui. Por isso eu vou te ajudar a buscar o entendimento dessa situação. Porém, se você analisando aqui já quiser tirando as suas conclusões, não tem problema nenhum. Eu vou elucidar o que eu mesmo escrevi nessa plaquinha, nessa lousinha. Bom, Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O pleno estar do homem se dá no casamento, aonde uma carne é formada por mais de um ente, como o nosso Deus, que é o único Deus, subsistindo em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. No casamento, assim como na triunidade de Deus, é o momento onde dois seres, ou mais, no caso da Trindade, três, onde mais de um ente compõe uma única carne. Como nós vemos, Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas que subsistem em um único Deus verdadeiro. Nós, num casamento, homem e mulher, ambos seres distintos, quando se unem, viram uma só carne, se tornam uma só carne. No casamento, Deus declarou algumas bênçãos. Deus concedeu a fertilidade e a multiplicação aos seres humanos. Deus deu direcionamento para cuidado e para povoamento da terra.
O casamento também é uma figura do próprio relacionamento com Deus e com o seu povo. É por isso que Efésios 5:25 vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo Jesus amou a igreja. Ou seja, não tem como um relacionamento bíblico e cristão estar fora daquilo que Jesus ensinou para a sua igreja. O marido amar a igreja deve ser, o marido amar a esposa deve ser da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. Cristo amou a igreja a ponto de entregar a própria vida para que a igreja tivesse vida em si. Da mesma forma, o marido doa a sua própria vida, o seu próprio ser, para que haja no lar a paz, para que haja no lar o mantimento, a providência, e tudo isso é papel de um bom relacionamento e de um bom casamento. Eu aqui não vou me aprofundar na tese do casamento, o que é o casamento, não vou entrar a fundo, porque senão tomo muito tempo e acabo me desviando do assunto do divórcio, porque o casamento é uma bênção e o divórcio eu não posso colocar assim. Então começo a falar de bênção, 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 e no fim das contas a gente esquece de falar a respeito dessa situação que não é tão abençoada assim. Para nós darmos prosseguimento, antes de entrar no assunto divórcio a fundo, eu gostaria de entrar numa subpergunta que diz respeito também ao relacionamento. Como eu disse, o casamento entre um homem e uma mulher deve ser como o de Cristo com a igreja. E cabe muito bem uma pergunta aqui colocada: como nós podemos ter um relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento real com Deus? Bom, partindo do pressuposto de que este relacionamento com Deus espelha também o relacionamento matrimonial, o relacionamento entre a igreja, entre os irmãos, assim, o homem, para ter um relacionamento com Deus, ele tem que ser marcado pela intimidade. O relacionamento com Deus, ele é marcado pela intimidade e por uma relação próxima. Com Cristo é possível chegar a isto através da oração, da leitura bíblica e da obediência aos seus ensinamentos. Vamos falar um pouquinho sobre cada assunto. A oração. A maioria das religiões, elas rezam, porém o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Católico reza, judeu reza, muitas religiões rezam. Rezas repetitivas e da mesma forma sempre. Porém Jesus ensinou a orar. O cristão foi ensinado a orar e não usar de vãs repetições, porque a oração gera relacionamento íntimo com Deus. Mateus 6,7 diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que é por muito falarem que serão ouvidos. Ou seja, orar é conversar com Deus regularmente. Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Nosso Senhor Jesus, no Getsemane, em um pouco período de tempo, um curto espaço de tempo, orou 3 vezes ali no Getsemane. Então, a oração tem que ser um hábito constante. O Senhor Jesus Cristo ensinou e mostrou diversas vezes a sua oração quando olhava para o céu e conversava diretamente com o Pai. A oração, ela deve ser esse relacionamento próximo, como nós fazemos com um amigo que está sempre ao nosso lado, compartilhando pensamentos, compartilhando sentimentos, necessidades e até mesmo perguntando qual a vontade do Pai para a nossa vida. O segundo ponto, nós vamos voltar para a oração e entrar a fundo nesse tema, porque também responde uma outra pergunta. Mas o segundo ponto para ter um relacionamento com Deus verdadeiro é a leitura da Bíblia. Por que a leitura da Bíblia? Porque para nós estarmos perto de Deus, é necessário conhecer mais e mais de Deus. Nós sabemos que nós não fomos revelados a nós tudo sobre Deus, não é revelação total. Deus não se revelou em 100%, em totalidade. Nosso Deus, ele é insondável, habita nos céus dos céus, num lugar aonde nós não conseguimos conceber no nosso entendimento, mas no que ele decidiu e aprouve a ele revelar, ele revelou através da sua Escritura. Então, leitura bíblica, nós vamos estar vendo a autorrevelação divina. Deus se revelou através da Escritura ao homem. Com isso, você aprende qual é o querer de Deus, a vontade de Deus, como Deus é, qual a natureza de Deus, qual a vontade de Deus, e tudo isso fica na nossa vida, transformando e gerando um relacionamento íntimo com Deus. O terceiro passo, posso colocar que é a obediência e a santificação. Por quê? Porque todo crente salvo,
arrependido e regenerado por Jesus deve pôr em prática os ensinamentos de Jesus em sua vida e se abster do pecado, buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que a obra não salva, nós sabemos, como vimos no último vídeo a respeito do sábado. Se você não viu, vai lá ver. Mas a gente viu que a obra, ela não salva. O que salva é a fé. Mas o Senhor Jesus também nos ensinou que quando nós seguimos a Ele, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. O Senhor Jesus nos ensinou que quanto mais próximos estivermos dele, mais será pesado o fardo colocado sobre o ombro do ser humano, do homem. Fardo esse que nós conseguimos carregar, porque ele não entrega um fardo maior do que possamos erguer. Porém, fardo esse que muitas das vezes nós vamos olhar e até mesmo estar cansados. Mas aí, ele também nos chama. Vem cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vou te aliviar e dar descanso para a sua alma. Obedecer a Deus, a obediência e a santificação geram também um momento ali próximo de comunhão com Deus. E por falar em comunhão, o quarto ponto que eu coloco é esse. O crente deve estar acompanhado para o aprendizado com outros crentes. Ou seja, a comunhão na igreja, no templo, com os irmãos. A comunhão gera também um momento onde você se aproxima de Deus, porque você está junto dos irmãos aprendendo da palavra, falando da palavra, louvando a Deus. Isso vai fazendo com que no seu ser gere essa intensidade, esse momento, esse desejo de se aproximar mais de Deus, e você não tem tempo para macular o pecado na sua vida. Isso também ajuda no processo da santificação. Provérbios 13:20 fala que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, a comunhão é importantíssimo para ter um relacionamento com Deus também. Viver em comunhão com os irmãos da fé é bênção de Deus. Isso também ajuda a fortalecer a sua fé. Quando nos aproximamos de Deus com comunhão e em devoção, algumas coisas mudam. Então, vamos agora para mais uma pergunta a respeito dessa mudança. A oração, ela muda quem ora ou ela muda a vontade de Deus? É essa colocação aqui que eu venho colocar. Bom, primeiramente a gente tem que discernir o que é a vontade de Deus. E por que isso, pastor? Porque Deus não muda. Nós vemos em Tiago 1,17 que nele não há mudança, nem sequer sombra de variação. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pois bem, nosso Deus, ele não muda. Não há sombra de variação nele. A oração pode então mudar a sua vontade ou ela muda quem está orando? Bom, a oração muda quem ora. Isso a gente sabe. E o que diz respeito à vontade de Deus? Vamos lá. A oração, ela vem de uma maneira a qual nós colocamos diante de Deus algumas coisas e apresentamos a Deus algumas situações, porque nós não sabemos orar de verdade. A oração, se ela é feita com o propósito de mudar a ideia de Deus e trocar a vontade de Deus, sobrepujando a vontade do homem, essa oração é errada. Se nós oramos para Deus falando assim, Deus, sabe a tua vontade e sabe a minha, esquece o teu querer e faz o meu. Eu quero que minha vontade, o meu querer aconteça. Nós estamos orando errado. A oração não foi ensinada para mudar o querer de Deus, mas a oração foi ensinada para que realmente a vontade de Deus se cumprisse na vida do homem e o homem viesse a entender tal situação. Quando Jesus orou no Getsemane, ele pede que Deus, o Pai, cumpra a vontade dele sobre a vontade do próprio Cristo. Mateus 26:39 mostra isso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Quem? Jesus. Dizendo, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor queres. Então, nós temos aqui, assumimos, nesse momento, a posição de que a oração muda quem ora, porque em quem ora gera uma mudança de perspectiva. Jesus está diante da cruz, diante da morte, diante desse momento, a qual há pouco ele seria morto, e ele ainda assim consegue enxergar que a vontade de Deus é melhor para si mesmo, mais do que a vontade do ser humano que está orando.
O ser humano tem que entender que para a própria vida, a vontade de Deus vai além do que a vontade dele. A palavra nos ensina que os nossos pensamentos não são como de Deus, e nem os nossos caminhos como o caminho do Senhor. Logo, o caminho dele é mais elevado e os pensamentos dele estão além dos nossos. O plano dele sempre será melhor. Não adianta nós queremos mudar a vontade dele com a nossa oração, porque isso não vai acontecer. A oração, ela fortalece a fé e ela alinha a vontade do homem com a vontade de Deus. Dizer que a oração muda a vontade de Deus ou muda Deus seria como se algo pudesse surpreender o nosso Deus, que é um Deus onisciente. Bom, se Deus sabe de todas as coisas, não tem como algo vir diante dele como uma oração e ele dizer assim: não estava esperando por isso. Não sabia que essa pessoa oraria. Não imaginava como seria essa oração. Isso não acontece. Nosso Deus, com a sua onisciência, ele sabe qual vai ser a oração. A palavra nos ensina que ele é aquele que sabe do fim das coisas antes mesmo que elas comecem a acontecer. Ou seja, algo nem iniciou e ele já sabe como irá terminar. Isso é a onisciência do nosso Deus. Bom, não me parece assertivo dizer que nós podemos mudar Deus através da oração. Existem textos como o de Moisés orando e Deus se compadecendo de povo e do Moisés. E também no caso do rei Ezequias, como em Isaías 38, que ele fala: volta lá, ouvi a oração do meu servo, vou acrescentar 15 anos de vida nele. No meu ponto de vista, a oração não surpreendeu a Deus, não pegou Deus de surpresa. Na verdade, Ezequias estava orando e ele teve vida porque orou. Se não orasse, não teria vida. Ou seja, Deus, talvez era a vontade de Deus que o rei Ezequias orasse, como era a vontade de Deus que o povo de Israel se voltasse a ele. A palavra diz que o Senhor, ele deseja que todos se salvem. É a vontade de Deus que você seja salvo, que eu seja salvo, mas nós sabemos também que no fim dos últimos dias veremos pessoas sendo lançadas no lago de fogo e de enxofre. É vontade de Deus que as vidas se percam? De maneira nenhuma. A vontade de Deus é que todos se salvem. Porém, ele te dá liberdade de fazer a sua escolha, e a sua escolha não vai mudar a vontade de Deus. Deus então sabe todas as possibilidades de todas as questões do mundo. A gente vê isso em 1 Samuel 23, quando o próprio Davi pergunta a Deus o que aconteceria se ele descesse, se ele subisse, qual era a vontade de Deus para Davi. Naquela situação, Davi desce à cidade de Keila porque ora a Deus e Deus o autoriza isso. Na cidade, ele ouve que Saul está vindo e ora a Deus perguntando: o que acontece se eu permanecer e o que acontecerá se eu sair daqui? E Deus mostra para ele o que aconteceria em ambos os casos. Se ficar, Saul chega e você morre. Se fugir, Saul chega e você é livre. Bom, Deus sabia em qualquer uma das escolhas de Davi qual seria o resultado final, e estava na mão de Davi escolher o que era melhor para ele. Ele poderia ficar e Deus sabia, ele vai morrer. Ou ele poderia ir e Deus sabia, ele vai viver. Não pegou Deus de surpresa nenhuma dessas situações. A gente vê isso dos versos 7 aos versos 13 de 1 Samuel 23. Então, no meu ponto de vista, é da vontade de Deus que o povo ore, é da vontade de Deus que o povo seja salvo. Jesus, como Deus, ensinou os seus discípulos a orarem, dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como a gente vê em Mateus 6,10. Então, a oração deve ser para buscar a vontade de Deus e nunca tentar sobrepujar com a nossa própria vontade. Quando nós oramos tentando mudar a vontade de Deus, não oramos da maneira correta e o relacionamento não está colocado em nós colocarmos pesos sobre o nosso cônjuge, sobre a pessoa que está conosco nesse relacionamento, e ele ficar omisso e nós colocando um reinado por cima dessa pessoa. O relacionamento correto não é esse, como no casamento não é correto nós olharmos para uma pessoa, para o cônjuge, seja homem ou mulher, e colocar debaixo dos nossos pés falando: a minha vontade aqui é o que vai prevalecer. O casamento é uma união que dura por toda a vida. Eu não posso dizer que o casamento é eterno, porque quando chega a morte, o casamento acaba. O casamento é até que a morte o separe.
Por que dizer que é eterno é errado? Primeiro, eterno não tem começo nem fim de dias. O teu casamento um dia começou, e ainda que você tirasse o começo e falasse, mas não tem fim, ele tem fim sim, o prazo de validade é a morte. Para ser eterno, teria que durar até depois da morte, e isso não é uma verdade, uma vez que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas todos serão como os anjos de Deus no céu, mostrando ali que não há uma união. O mesmo fala quando perguntam a respeito da mulher que teve já 7 maridos, quando chegar no céu, qual será o marido, o primeiro, o último, o do meio? E Jesus responde, nenhum vai ser marido no céu, o que acontece é que vocês serão como os anjos. Logo, o fim do casamento é a morte de um dos cônjuges, ou o divórcio. E o que é o divórcio? Vamos entrar nesse assunto agora. Mateus 19, do 3 ao 10. Bom, vou fazer o uso de Mateus 19 e não o uso de Mateus 5, 31, como eu havia comentado, mas depois eu também vou entrar numa palavra que está lá em 1 Coríntios 7, do 10 ao 15. Vamos adentrar primeiro o Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, verso de número 3, e aprofundar no tema do divórcio. Bom, diz assim a palavra: alguns fariseus se aproximaram de Jesus com o fim de colocá-lo à prova e perguntaram: é permitido ao marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Mas Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram as escrituras que dizem, no princípio o Criador os fez homem e mulher? Depois ainda Deus disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão um só corpo. Assim eles não são mais dois, mas um só. Portanto, que nenhum homem separe o que foi unido por Deus. Mas os fariseus tornaram a perguntar a Jesus: por que então Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e repudiar a esposa? E Jesus lhe respondeu: Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Eu certamente lhes digo, se um homem se divorciar de sua esposa, sem ser por motivo de imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não se casar. Bom, vamos aprofundar nesse texto. No verso 3, nós vemos os fariseus perguntando a Jesus: é lícito o homem se divorciar de sua mulher por qualquer coisa? Esse por qualquer coisa tem uma implicação histórica que nós temos que adentrar a fundo. Na época de Jesus existia 2 grandes escolas de pensamento: a escola de pensamento de Hillel e os rabinos que vieram deste ensino, e também a escola de Shammai. São duas linhas de raciocínio, uma mais conservadora e outra mais aberta. Se eu não me engano, a de Hillel era que permitia que o homem se divorciasse da mulher por qualquer situação, por causa do que está escrito em Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Nós, quando vemos essa história, essa passagem, os fariseus chegam até Jesus questionando: é lícito se divorciar por qualquer razão? Fazendo menção a Deuteronômio 24, porque lá está escrito que se não achar graça diante dos olhos do marido, o marido pode dar a carta de desquite para a mulher, a carta de divórcio, e ela ficará livre. Porém, quando os rabinos, os fariseus perguntam a Jesus, eles queriam colocar Jesus ou contra a escola de Hillel ou contra a escola de Shammai. Ou seja, temos a escola A e a escola B. Se Jesus falar A, a escola B cai em cima dele. Se Jesus falar B, a escola A cai em cima dele. Jesus então ele traz um ensinamento recorrendo a algo mais anterior do que Deuteronômio 24, que os rabinos, que os fariseus haviam apresentado. Quando perguntam ali é por qualquer coisa, essas escolas de pensamento davam essa mudança. Bom, quando nós vemos aqui essa questão, Jesus ele vai além daquilo que os fariseus haviam dito. Jesus ele vai voltar para o Gênesis, porque ele vai dizer: não leram que no princípio, ou seja, ele volta lá para o Gênesis, fez homem e mulher e disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos se tornarão um.
Bom, Jesus ali está mostrando que a ordem do casamento, a instituição do casamento, não inicia-se em Deuteronômio 24, como os fariseus queriam colocar sobre ele, mas de maneira direta, ele mostra que o casamento começou lá no Gênesis, antes de Deuteronômio sequer existir. No verso 6, Jesus faz com que os homens tornem ao pensamento da originalidade. Eles falam, foi criado macho, foi criado fêmea como um par. Jesus está dizendo aos homens para não quebrarem o laço de Deus que ele estabeleceu sem motivo nenhum. No verso 7, os fariseus usam a lei de Moisés para tentar realizar o divórcio. Porque eles vão dizer assim, por que então Moisés ordenou o divórcio? Na verdade, Moisés não ordenou divórcio nenhum. Isso pode assustar algumas pessoas, mas Moisés não ordenou o divórcio. Moisés autorizou. E tem diferença. Por quê? Porque naquela situação, esse divórcio era para uma proteção. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Quando nós falamos que Moisés, ele ordenou o divórcio, nós estamos falando que se acontecer algo pela escola de Hillel, alguém queimou o arroz, logo saia daqui, porque você não é digna de ser chamada minha esposa, e joga fora e deixa de lado e coloca para fora, coloca para rua e aí vai. Bom, olhando por esse ponto de vista, a pessoa está se divorciando por qualquer motivo. Está se divorciando porque fala, isso aconteceu, Moisés ordenou o divórcio. Nessa situação, poderia haver uma reconciliação. Ele poderia olhar e falar, o arroz está queimado, mas é só dessa vez, vamos relevar essa situação. Não é por causa desse motivo que eu vou abandonar a minha esposa. Porém, os rabinos, os fariseus ali estavam questionando, é por qualquer motivo que podemos abandonar? Moisés ordenou. Jesus mostra que não. Moisés não deu ordem, Moisés autorizou por causa da dureza do coração. Bom, nós vemos Jesus trazendo algo ali, quando nós adentramos no verso 8, ele vai trazendo algo e ele vai jogar na cara dos fariseus que a liberdade do divórcio que Moisés deu era negativa e não positiva. No princípio, quando Deus estabeleceu o casamento, não havia plano de divórcio, não era isso, não era essa a questão colocada. Na verdade, o divórcio não era para existir quando Deus inicia o casamento lá em Gênesis. Mas, por causa da dureza do coração, o que é que Jesus está falando? Porque você não consegue se manter fiel à sua esposa, é um sem vergonha, você tem que dar a ela a carta de divórcio. Porque a sua esposa não consegue se manter fiel a você, mas não tem vergonha na cara e te trai, é colocada a carta de divórcio. Porque vocês tomam decisões precipitadas e não conseguem permanecer junto naquilo que Deus instituiu, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem obedecer com a ordenança de Deus, é colocada uma permissão. Mas isso não é para o bem de vocês, isso é por causa do coração duro, isso é por causa que vocês não conseguem ficar retos diante de Deus. Ou seja, vocês são tão ruins que até essa situação, que é uma bênção, vocês quebram. E para que não haja morte, para que não haja escândalo, é melhor que se apartem um do outro. Por isso Moisés não ordenou, mas autorizou o divórcio. Como assim? Ele dá uma permissão e não uma ordem. Quando nós vamos analisar, não é correto, não é certo divorciar-se por qualquer razão. Aí você vai entrar, eu vou entrar com você no verso de número 9. O verso de número 9 é o verso talvez mais polêmico da questão aqui. Jesus mostra como deve ser nele a vontade do casamento, voltando à origem que existe antes da lei de Moisés. Quando a gente vem o verso 9, Jesus diz assim, eu porém vos digo. Ou seja, até então, Jesus está falando a respeito da lei de Moisés. A lei dizia isso, a lei falava aquilo, eu porém vos digo. Bom, houve uma questão colocada no grupo também, perguntando se o Novo Testamento se inicia nos 4 evangelhos, ou se ele começa só no livro de Atos, por causa da morte de Jesus, como diz o livro de Hebreus, que o testamento só tem força a partir da morte do testificador. Bom,
Essa é a verdade. Só depois que Jesus morre que o Novo Testamento entra em vigor. O que é isso? Pense que há duas leis. Eu tenho aqui a lei número A e aqui a lei número B. No caso, eu tenho a lei de Moisés e a graça. Enquanto Jesus está vivo, ele vive na lei de Moisés, ensinando sobre a graça. Quando ele morre, a graça começa a operar e o vigor de lei agora não é mais a de Moisés, mas a de Cristo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles mostram como Jesus ensina a respeito da graça. Fazem parte do Novo Testamento na organização da nossa Bíblia, porque depois de 430 anos de silêncio profético, de Malaquias a Mateus, a gente tem a escrita destes evangelhos. Porém, o vigor dessa lei, dessa graça, começa a partir do momento em que Jesus diz está consumado, expira e entrega ali o seu ser, o seu espírito ao Pai. Continuando, no verso 9 Jesus vai dar ordem a respeito da sua lei. E ele diz assim, a respeito disso, Jesus mostra que o divórcio não fez parte do plano de Deus para o casal e o único motivo favorável para que haja uma permissão do divórcio é a imoralidade sexual. Eu quero fazer uma pontuação. A imoralidade sexual aqui não diz respeito ao adultério exclusivamente. Pastor, como você diz isso? Porque na lei de Moisés, o adultério era punido com a morte. Como a gente vê uma mulher adúltera sendo levada até Jesus, foi pega no ato de flagrante adultério, a lei manda apedrejar. Ou seja, a imoralidade aqui é algo próximo do adultério, mas não precisamente o adultério. É como se nós olhássemos e disséssemos, tal pessoa foi pega no ato da conjunção carnal com outra. Essa pessoa deveria ser morta pela lei de Moisés com apedrejamento. Ali está colocada a ordem de apedrejamento, a punição do adultério é essa. Porém, a questão da imoralidade não chega a ser o adultério, mas é suficiente para que o casal, se ver que não consegue continuar nessa convivência, separar-se e viver cada um a sua vida. Jesus, ele traz uma visão panorâmica do divórcio em caso de imoralidade sexual ao homem e à mulher também. A palavra grega usada no diz respeito à imoralidade é a palavra porneia, e essa palavra ela diz realmente a uma imoralidade sexual, a algo que gera escândalo sexual, a algo que marca sexualmente a vida daquela pessoa. Se a causa do divórcio não for causa de porneia, de imoralidade sexual, e a pessoa casar-se com outra, ela comete adultério. Mas em caso da imoralidade, vamos adentrar alguns tópicos. Apenas o homem pode se casar de novo? É uma questão que aparece. Não. Porque em Deuteronômio 24, o texto abre a possibilidade do casamento para ambos, que é o texto a qual faz menção direta com Mateus 19. Porém, a gente também tem a visão abrangente dos 4 evangelhos, e no evangelho de Marcos, o mesmo acontecimento, em Marcos 10, do 11 ao 12, vai dizer, e Jesus lhe respondeu, aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela, e se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. A gente vê 2 textos aqui que são correlatos, porém dão de testa um com o outro. Em Marcos, Jesus não abre nenhuma prerrogativa para divórcio. Em Mateus, Jesus abre a prerrogativa da imoralidade sexual. Conciliando os 2 textos, o divórcio sem motivo pode ser feito por homens ou por mulheres. Tanto o homem quanto a mulher pode se divorciar sem motivo. Porém, se casar de novo, comete adultério. É um relacionamento adúltero. Ambos estão em adultério. Porém, em caso de imoralidade sexual, é permitido, não é ordenado, mas é permitido, para ambos também que se casem num outro relacionamento, não há adultério. Ou seja, se essa pessoa traiu, se o homem traiu a mulher pode pedir o adultério. Se não consegue reconciliação, ela pode pedir o divórcio em caso de adultério
da parte do marido e ela está livre para se casar de novo. Da mesma sorte, se a mulher adulterar, trair o marido pode pedir o divórcio para a mulher e ele está livre também para casar em outro relacionamento por causa da imoralidade sexual. Jesus ele dá o direito de divórcio para ambos no caso da imoralidade, foi o que eu acabei de dizer. O texto de Marcos e de Lucas trazem o divórcio como tema ali e não falam sobre essa exceção, mas o de Mateus fala, isso existe, a gente não pode negar. No todo, é permitido sim, guarda isso. Primeiro, é permitido sim o divórcio em caso de adultério ou de imoralidade sexual. Se a gente for avançar no assunto, a gente cai em 1 Coríntios 7. A gente vai falar do 10 ao 15, mas eu vou ler primeiro o 10, só para você entender. Que a mulher não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não se divorcie da mulher. Paulo defende aqui que não haja divórcio com esse texto. A gente pode continuar lendo. Do verso 12 ao 14, se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Aqui cabe uma colocação: mulher incrédula, marido crente, ou marido incrédulo e mulher crente. A gente vai entender que crente é aquele que aceita a fé em Jesus, que desce as águas do batismo e participa ali da comunhão com os irmãos. Ao meu ver, parece até que se um casal não convertido chega no ministério, o homem ainda não é convertido, não vem para a igreja, não participa, e a mulher é convertida, se converte ali, parece-me que há uma prerrogativa para que ela possa ser batizada e membro do ministério como crente, para a santificação também do marido, para que posteriormente ele venha dessas águas do batismo e torne crente também. Porém, vai de cada ministério. Como eu disse, isso aqui não é uma ordem, eu estou apenas expondo o fato bíblico e aquilo que eu entendo a respeito da Escritura. Bom, Paulo mostra que se existe um casal já formado e de repente a esposa se converte, o marido não, isso não é um motivo para separação também. Ou seja, a gente normalmente fala, esse negócio de julgo desigual, o que é isso e tal. Mas se há um casal formado, um homem e uma mulher, marido e esposa, juntos, e um cônjuge do casal se converte, o outro não é motivo do convertido olhar e falar, pode sair da minha vida porque agora eu sou crente. Isso não é motivo para o divórcio. Na verdade, nós temos que orar e buscar a reconciliação, inclusive até trazer essa pessoa para Cristo, porque a mulher crente santifica o marido incrédulo e o marido crente santifica a mulher incrédula. Agora o verso 15. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nestes casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. O contexto parece apresentar que os coríntios estavam se separando por causa da não conversão do cônjuge. Paulo ensina para que o crente não se separe. Mas se o parceiro descrente quiser a separação, ou seja, for embora, o crente não estaria preso ao matrimônio. Entendendo então neste caso que o abandono é também prerrogativa para divórcio. A pessoa que foi abandonada está livre para se casar novamente, se você for ver com base no contexto. Então, 2 pontos nós temos aqui. Em qual caso o divórcio é permitido? No caso de imoralidade sexual, adultério e questões relacionadas. E em caso de abandono, se de repente você, marido e esposa, vivem juntos e por alguma causa que isso não aconteça em nome de Jesus, você, mulher, está em casa e de repente nesse dia o seu marido não volta. Seu marido sai, some, nunca mais aparece dentro da sua casa e você tenta mandar mensagem, liga, já está 1 mês, 2 meses esperando, o cara não volta em casa. Nessa prerrogativa você foi abandonada. E este abandono parece possibilitar ao casal
que estes estejam livres para casar-se novamente, porque Paulo diz: neste caso, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porque antes ele traz a opção da reconciliação. Porque primeiro, nós temos que pensar em como manter a união. Mas se não existe a possibilidade, ele vai falar a respeito do divórcio. Agora, o caso de abandono, parece que há liberdade sim para o novo casamento, como nós estamos falando. Não necessariamente é o caso de abandono do descrente para o crente. Opa, mas não estava lá, você acabou de falar, pastor, se a pessoa descrente optar em largar, aí tal. Exatamente. Paulo parte do pressuposto de que o crente não tomaria a atitude do adultério, do divórcio, mas que o descrente seria quem tomaria essa atitude. Porém, parece que em qualquer caso de abandono, seja até de um casal crente, há prerrogativa para o divórcio no caso do abandono. Porque, cometendo este pecado, eu vou dar um exemplo. O marido abandonou a esposa, saiu da casa, está vivendo num lugar separado, a esposa lá a abandonou. Nós vemos que a ordem de Mateus 18 deveria ser cumprida. Chama ele, conversa com ele a só, não deu certo. Chama 2 ou 3, não deu certo. Chama a igreja, apresenta ele para o ministério e a partir daquele instante, ele não é mais membro do ministério, ele não é crente a partir daquele momento. Então, logo, se um casal de crente há por parte de algum dos cônjuges o abandono, depois que ele abandonar a esposa ou a esposa abandonar o marido, vai passar pelo crivo da igreja e o abandonador não será mais crente. Então, volta-se ao caso original de um descrente abandonando um crente. Podemos também trazer o caso que o abandonador pode relacionar-se com outra pessoa, e isso seria adultério. No meu ponto de vista, a pessoa que toma a decisão de abandonar o marido ou a esposa, não abandona para ficar só, viver talvez a vida de um padre, livre de qualquer contato sexual com qualquer pessoa e essa situação. Mas, normalmente, quando há parte do abandono, é para viver com outra pessoa, é para estar com outro ser e tem contato sexual com outras pessoas. Isso configuraria não só abandono, mas adultério e, nesse caso, também a liberdade para o divórcio. Logo, o crente abandonado estaria livre para outro casamento. Vamos aprofundar as possibilidades. A gente vai chegando num texto de João 4, no poço de Jacó. A gente vê o verso 18, Jesus falando para a mulher no poço: pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Aqui eu entendo uma coisa, que aquela mulher, ela estava no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto casamento, fazendo as coisas de acordo com a lei. Pastor, por que você entende isso? Porque senão Jesus haveria dito: você já teve um marido, já esteve envolvido em 4 adultérios e agora está no 5º adultério. Porém, ele diz: você já teve 5 maridos. Logo, eu assumo que aquela mulher teve realmente 5 maridos de acordo com a lei, que ela estava fazendo as coisas corretas em relação ao divórcio, que realmente o homem deu a ela a carta de divórcio, que talvez as separações aconteceram por causa da imoralidade sexual ou por causa do abandono, e que o erro estava agora no marido a qual ela tinha, o 6º no caso, que não era marido coisa nenhuma. Porque provavelmente ela recebeu as cartas de divórcio do marido, porque para mim parece difícil uma mulher que a Bíblia não fala a sua idade, mas mesmo assim eu acho complexo que 5 homens com quem ela se relacionou tenham morrido e ela se relacionado com outro. Então morre o primeiro, ela se relaciona, morre o segundo, ela se relaciona, a não ser que essa mulher envenenasse o marido. Mas parece-me que aconteceu, talvez pode ter ficado viúva de um, ter o divórcio com outro, e Jesus considerou todos os 5 como maridos e criticou a respeito do 6º relacionamento, que não era um relacionamento de marido e mulher, provavelmente uma vida amaziguada, e a vida amaziguada é considerado, de acordo com a Bíblia, um adultério. Bom, algumas questões como cargo de liderança, batismo, santa ceia e questões relacionadas a isso devem ser de acordo com o líder da denominação.
Ah, se o teu pastor não permite que você exerça um cargo de liderança, porque um dia você já foi casado e está num outro relacionamento, ou porque no relacionamento que você está agora não aconteceu, porque o primeiro acabou com imoralidade ou com abandono, mas acabou por causa de uma pequena discussão e agora você está em outro relacionamento, configurado como um adultério, ele tem a liberdade de dizer: você não vai exercer nenhuma função de liderança ou cargo aqui, não vai tomar ceia, não vai se batizar, tal. Isso depende do líder espiritual a qual está a sua vida sendo discipulada. A questão é, isso não diz respeito a esse vídeo. Eu não posso dizer assim: ei, seu pastor está errado em fazer isso, isso e isso, ou você está certo em fazer isso e isso. Por quê? Porque, como eu disse no começo, cada caso é um caso. E mais importante do que assistir esse vídeo é conversar com o seu pastor se você está passando por alguma situação. Agora eu quero falar, para a gente finalizar, a respeito de algo que pode ser recorrente. Muito pastor diz uma coisa e eu vou dizer totalmente o contrário. Em caso de violência, tem gente que diz assim: caso de violência tem que ficar casado, porque é como um missionário é perseguido na rua e mesmo assim prega o evangelho. A mulher que está sendo espancada pelo marido tem que ficar em casa pregando o evangelho para ele, sofrendo a perseguição. No meu ponto de vista, isso é a maior besteira que você vai ouvir. Por quê, pastor? Primeiro, o missionário sai com a intenção de pregar o evangelho e se coloca de maneira a qual ele quer, ele sabe, ele se põe em posições de risco. A mulher que está sendo espancada pelo marido não casou para ser espancada, não casou para apanhar, para sofrer violência ou agressão. Então, no meu ponto de vista, analisando a escritura, eu acredito que este também seja um motivo para o divórcio. Pastor, mas não é possível, a Bíblia não diz isso. Vamos se aprofundar no texto e você vai ver como diz sim. Sendo a violência um pecado e um crime, e algo que tira a paz do lar e pode trazer consequências graves como a morte, eu aconselho, fala com o seu pastor aí, mas eu aconselho que a pessoa que está sofrendo agressão se aparte do agressor em primeiro caso. Ou seja, se vem até a situação, nós estamos aqui, de repente alguém me liga: pastor, meu marido está me agredindo, vem me ajudar. A primeira situação, eu vou chegar no local, talvez com viatura, com polícia, com irmãos da igreja, vou tirar a agredida, a pessoa que está sendo vítima do lugar, com ela vamos para a delegacia, faz um boletim, o agressor fica lá afastado, faz uma ordem de restrição, alguma coisa por causa da agressão. Por quê? Porque nós temos aqui dois pesos, nós temos aqui duas medidas. Nós temos a vida, a questão aqui, em poupar e tentar solucionar um casamento, mantendo uma união de um casamento, e isso é muito importante. Mas nós temos aqui a vida de uma pessoa em risco, e para mim, mais vale a vida dessa pessoa do que um casamento mal estruturado que já chegou ao ponto de espancamento e de agressão. Se esse casamento ainda tivesse uma solução, no meu ponto de vista, é claro que para Deus nada é impossível, mas de uma maneira simples. Como eu disse, cada caso é um caso. Mas no meu ponto de vista, um relacionamento que chegou ao ponto da agressão só não acabou ainda porque ambas as partes não têm coragem de tomar essa decisão. Eu aconselho a mulher que está sendo espancada pelo marido, ou o marido que está sofrendo a agressão da esposa com faca, com certas coisas, se afasta, se aparta e vai ser livre, como Paulo disse em 1 Coríntios 7. Ah, se você não quer sofrer, não casa de novo, fica sozinho, viva de maneira celibata, só você e Deus. Se tiver outro relacionamento, viva outro relacionamento, mas não fique com esse agressor. Pastor, mas aí você está indo contra a Bíblia. A Bíblia não fala que em caso de agressão tem que separar, mas a Bíblia fala sobre o abandono. Nós não podemos relativizar o abandono de chegar assim a mulher falar: pastor, vou me separar do marido, porque o meu marido não me dá dinheiro para fazer a unha toda semana. Ele me abandonou financeiramente. Isso não é um abandono. Mas o abandono não é caracterizado apenas quando alguém sai, mas quando alguém expulsa. Por exemplo, se eu e minha esposa estamos vivendo em casa e eu saio e sumo, eu a abandonei em casa. Se eu e minha esposa vivemos em casa e eu chuto ela para fora e não permito que ela entre em casa, eu a abandonei na rua.
Eu estou impedindo ela que viva comigo. E o abandono, neste caso, essa expulsão, ela não precisa ser algo formal. Eu estou te expulsando da minha casa em nome do Senhor Jesus. Não precisa disso. Basta aquele ambiente ficar inabitável. Por exemplo, se o marido pega e decide começar a se envolver com crime, tráfico de drogas ou coisa semelhante a essa, e para ficar na casa, a mulher, os filhos, estão correndo risco de vida. A mulher precisa compactuar com o crime do marido, estar ali vivendo nessa situação, talvez droga passando, talvez tiro acontecendo, discussão, bebedice, esse tipo de coisa, precisa estar ali dentro, correndo risco de vida. No meu ponto de vista, não precisa de maneira nenhuma. Cristo não fez isso com a igreja. Cristo não viveu colocando a igreja em situação de risco, agredindo a igreja. Cristo falou que a igreja seria agredida pelos de fora, mas ele estaria para proteger a igreja. Agora, o marido quer agredir a esposa? Não. Talvez a esposa possa receber ataques de fora, o marido de fora, e é papel do marido e da esposa proteger um ao outro em situação mútua dentro do lar, para que os ataques externos não atinjam quem está dentro. Mas os de dentro começaram a se atacar, isso não é propósito de Deus para a vida de nenhum casal. Vamos lá. Quem bate, mais cedo ou mais tarde trai. Ninguém bate num relacionamento que está feliz. Ninguém começa uma agressão num relacionamento como esse. E se o agredido está longe por causa dessa violência que ela está sofrendo, o agressor provavelmente vai encontrar outra pessoa para agredir e vai configurar adultério. Essa pessoa vai ser livre pelo abandono ou pelo adultério do agressor. Se houver um conflito ético entre a vida do agredido e manter o casamento, a vida vale mais. Sinto muito, você pode discordar de mim sem problema, mas eu considero a vida mais importante do que um casamento já falido. Caso haja no seu casamento risco de vida por causa das agressões ou coisas semelhantes, afaste-se, procura a polícia, procura o pastor da sua igreja, vai conversar a respeito desse assunto e procura ajuda nessa questão. Não viva sobre a agressão de maneira calada, não faça isso. O pastor que te aconselha a apanhar quieto em casa por causa disso, não ouve esse cara. Procura outro líder espiritual, outra opinião, procura a polícia, a delegacia da mulher, faz alguma coisa. Mas não viva nessa situação de perigo para a sua vida. Se esse homem bate em você, ele não é cristão. E ele já se enquadra naquele caso de um descrente abandonando um crente. Porque ele está te expulsando. Você está sendo abandonado. Então sim, cabe divórcio e você é livre para se casar com outra pessoa, no meu ponto de vista. O abandono está bem configurado. A pessoa não saiu de casa, mas com atitude te expulsa, te manda embora. E se a sua permanência é um risco à sua vida, logo o agressor não é salvo, é um falso crente. E porque não é um verdadeiro, porque não é um crente de verdade, não ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Ainda que a palavra vá embora, não saia da boca do agressor, a permanência da vítima torna-se impossível no lar. Não é uma expulsão verbal, mas é uma expulsão física. E de maneira exegética, vamos ir para o grego original de 1 Coríntios 7. Aqui eu vou apresentar não só a minha opinião e esse argumento, mas eu vi esse argumento de um grande teólogo chamado Iago Martins, que apresentou essa visão e me convenceu da mesma, e eu pesquisei a fundo o comentário que ele fez e caí também no que diz respeito ao comentário de Wayne Grudem. E esse homem também escreveu um comentário exegético a respeito de 1 Coríntios 7, grandes teólogos que eu compactuo com essa visão. Bom, em 1 Coríntios 7,15, Paulo vai dizer em tais casos, que a gente leu aqui. A gente leu 1 Coríntios 7,15 e Paulo fala em tais casos. Eu gostaria de chamar a atenção para esse em tais casos, que a palavra usada é en tois toiutois. En tois toiutois. Essa palavra, esse conjunto de palavras, essa frase aqui, que remete a em tais casos, ela está colocada no plural. En tois toiutois. Ela está colocada em plural. Pastor, o que isso quer dizer? O grande argumento é que no grego
entois toiotois muitas vezes inclui outros casos semelhantes. Quando os autores do Novo Testamento usam a frase, inclusive Paulo, para se referir a algo específico e somente aquilo, ele usa a expressão entois toiotois no singular. Ou seja, em casos nesse tipo, apenas essa situação, entois toiotois em singular. Quando ele coloca em plural, a gente vê outros autores da época, com o grego bíblico também, que Paulo se refere, os autores se referem também, à apresentação de casos semelhantes a estes. Ou seja, Paulo está falando, se o marido crente abandona a mulher descrente, tal, e casos semelhantes a esses. Ou seja, em casos semelhantes a esses, eu vou fazer a pontuação final para você entender o que eu vejo biblicamente a respeito do divórcio. Primeiro, divórcio é apenas permitido diante de Jesus e até mesmo de Paulo em casos como adultério, imoralidade sexual e abandono e coisas semelhantes a essas. Talvez o seu marido não seja um adúltero por se deitar com outra mulher, mas é adúltero por se deitar com outro homem, é adultério da mesma forma. Talvez a sua esposa não seja adúltera de estar querendo sair do relacionamento com você para outra pessoa, mas ela ou ele deseja chamar mais pessoas para dentro da relação. Você não concorda com isso, a Bíblia não concorda com isso. Isso configura imoralidade sexual, é coisa semelhante também, cabe divórcio nesse tipo de questão. Vício em pornografia, a pessoa tenta vencer o vício na pornografia, é uma coisa. Ora, busca a Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem pessoa que não quer vencer vício em pornografia, na verdade é enfiado, viciado na pornografia e não quer largar esse vício e começa a menosprezar o cônjuge, e este vício é imoralidade sexual. Se a pessoa não se arrepende, não volta atrás, não quer mudança nesse vício, com a ajuda inclusive do cônjuge, essa pessoa está cometendo imoralidade sexual, cai no caso semelhante a esse. Abandono. O abandono quando uma pessoa sai, some. Abandono. Cabe divórcio e está livre para casar de novo. Abandono no que diz respeito à pessoa não tornar segura a sua permanência no lar. Mexe com arma, mexe com droga, pratica crimes dentro do lugar. Não é segura a sua permanência. Abandono. A pessoa, porque tem casos, como nós vemos em diversos lugares, as pessoas loucas pegam e às vezes o homem tranca a mulher na casa, no porão, nas coisas, não vai sair de casa e tal, e fica escravizada dentro de casa. Isso também configura abandono. E não permite a permanência daquela. Por que abandono? Porque a permanência na casa não é possível. Com paz, conforme a Bíblia ensina, não é possível. Não tem como viver da maneira que a Bíblia mostra que tem que viver um casamento em um lar nessa situação, nessas condições. De estupro, de espancamento, de agressão. Não é lícito. A pessoa é abandonada. E essa pessoa está livre para um novo relacionamento, está livre para o divórcio, na minha opinião, porque se enquadra em casos semelhantes a estes. Meu conselho final então, pastor, não tome nenhuma decisão precipitada com base apenas nesse vídeo. Como eu disse no começo, quero dizer agora no final. Procura o seu líder espiritual. Vai falar com o seu pastor, fala o que está acontecendo no seu casamento, fala o que você está passando, fala do sofrimento que você está sentindo. Esse vídeo é para conteúdo teológico e não para uma ordem na sua vida pessoal. Teologicamente, você está entendendo o que é o batismo, está entendendo como ter um relacionamento com Cristo, está entendendo para a oração muda a respeito de Deus ou a respeito da vontade do homem. Nós estamos entendendo toda a situação do ponto de vista teológico. Eu não entrei a fundo no termo do repúdio ou do divórcio no grego, fazendo a exegese de Mateus 5,31. Por quê, pastor? Não entrei a fundo porque aqui não diz respeito ao nosso assunto. Nós estamos falando a respeito do divórcio. Então, você está conhecendo de maneira teológica, porém, na maneira pessoal, na sua decisão pessoal, procure, se você quiser,
vídeos semelhantes a este, que fala a respeito do divórcio, e entre com outras opiniões e não só a minha. Vá ler os textos, leia o texto de Mateus 6,7, leia o texto de Efésios 5,25, Gênesis 2,24, Deuteronômio, Marcos, 1 Coríntios, os textos que estão colocados aqui. Leia esses textos, vá procurar o entendimento do que a Bíblia diz, não se baseie só na minha opinião, procura o seu líder espiritual, veja o que o seu pastor local fala, e então tome a sua decisão depois de tudo isso, tá bom? Questões como crente amaziado, crente casado sem certidão de casamento, divorciado sem o documento do divórcio, são mais delicados. Não dá para eu dar cada exemplo nesse vídeo aqui, porque senão ele fica muito longo, e talvez ainda que eu dê 20 exemplos, o seu exemplo seja o 21º e você não se identifique com o vídeo. Então, o que eu faço? Procure o seu líder espiritual, como eu disse. Ele vai te auxiliar e você vai conseguir ter uma situação, ele vai te auxiliar. A primeira coisa, como pastor, a gente nunca vai dizer assim, divorcia logo. Não. A gente sempre vai procurar o caso da reconciliação, do perdão, do amor, da união, de não separar o que Deus uniu. Mas se não tem jeito, se teve imoralidade sexual, adultério, abandono, agressão, e a permanência naquela casa fica impossível, é questionável, então procura o seu pastor, fala com ele e ele vai te auxiliar melhor nesse assunto. Teologicamente, essa é a explicação que eu trago a respeito do divórcio. A Bíblia condena? Condena. A Bíblia condena divórcio. Mas em qual caso a Bíblia permite? Ela não ordena, ela permite. Ela permite em caso de abandono, de adultério, de imoralidade sexual. Coisas semelhantes a essa, fazendo menção ao entois, toiutois do grego. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe e fale com os irmãos da sua igreja. Deixa aí o seu comentário, que possa ser um vídeo que tenha explicado. Nós vamos continuar tirando dúvidas, eu ainda tenho dúvidas colocadas no grupo. São ainda 10 dúvidas colocadas no grupo. Nesse aqui, eu creio que eu consegui responder 4. Respondi a respeito da Bíblia condena o divórcio. Falei a respeito do casamento dentro desse tema, então não conta. O segundo, como tem um relacionamento com Cristo, que nós falamos da oração, da comunhão, da leitura bíblica. Bom, também falamos sobre isso. A oração muda a vontade de Deus ou muda quem ora? Também falamos sobre isso. Nosso Deus, Tiago 1,17, não tem sombra de variação, então a oração muda quem ora. E o quarto tema que nós falamos é se os evangelhos estão presentes no Antigo ou no Novo Testamento. Biblicamente é separado no Novo Testamento, tá? No cânon do Novo Testamento. A principal diferença, inclusive nesse assunto, é que o Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico, algumas coisinhas em aramaico, no livro de Daniel ali. Em especial, ele é quase que total de Gênesis a Malaquias, escrito em hebraico. O Novo Testamento é escrito em grego. Então Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos em grego. Também 430 anos depois, quase 500 anos depois do livro de Malaquias ser escrito, que é o último livro do cânon. Na verdade não foi o último escrito do Antigo Testamento, mas está colocado no último ali no cânon bíblico. Bom, ali a diferença no idioma, a diferença no tempo da sua escritura e até mesmo do quem está falando e sobre quem está falando explicitamente muda bastante. Mostra que Mateus, Marcos e Lucas estão inseridos no cânon do Novo Testamento, fazem parte da ordem dos livros neotestamentários, porém o vigor da lei que ensina em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a lei de Cristo, entra em exercício a partir da morte de Jesus e não a partir do nascimento. Então, que você possa guardar esse vídeo no seu coração, possa ter aprendido a respeito desse assunto, e eu espero você aqui no próximo para a gente falar sobre outro assunto bíblico de uma maneira também boa e agradável. Aqui eu digo minha opinião novamente, digo aqui a respeito daquilo que eu entendo na Escritura. Fiz menção a 2 teólogos que eu acho grandes teólogos e de trabalhos excepcionais e apresentaram um ótimo ponto de vista sobre esse assunto. Não vi só deles, vi também vídeos do Juliano Fraga e de outros pastores e pregadores grandes que falam a respeito do divórcio, para então firmar a minha opinião. Claro, não foi a primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia e ver o que a Bíblia falava, e depois procurei a opinião dos demais autores que falaram a respeito desse assunto. Mas em todo caso, de novo,
procura o seu pastor, o seu líder espiritual. Esse vídeo é apenas informativo e não ordenativo, tá bom? Que você possa ficar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do nosso Deus e na comunhão do Espírito Santo, o Todo-Poderoso. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, se possível, o canal da Resgatando Vidas. Você vai achar até pregação nesse canal aqui de diversas pessoas, não só minha. Pode ir lá, dá uma olhadinha, com certeza você vai ser edificado em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz!